Olá, cooperado! Sou Roberta Ambrosio, sócia da RL Ambrosio Consultoria Jurídica. Nós estamos responsáveis pelo programa de privacidade e proteção de dados da Cooper Erickson. Você já ouviu falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? O que é a lei? A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Mas o que isso quer dizer? Tratamento de dados é toda e qualquer atividade de dados que é executada pelas empresas. Pessoa natural somos nós. Então, todos nós somos titulares de dados. Qual é o objetivo da lei? Definir regras para a segurança, a transparência, a confidencialidade dos dados, a privacidade e a proteção das informações pessoais. A lei visa nos proteger, proteger os nossos dados, proteger o uso dos nossos dados, as nossas informações, a nossa privacidade. Mas o que são dados pessoais? A lei faz uma distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Dados pessoais são qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, são dados que nos identificam, são dados que identificam o titular daquele dado, como nome, número de documentos, RG, CPF, o endereço completo, dados de geolocalização. Tudo isso são dados pessoais, são dados que podem nos identificar os titulares de dados. E o que são dados pessoais sensíveis? Os dados pessoais sensíveis são dados relacionados à convicção religiosa, dados de saúde, dados de filiação a sindicatos, dados políticos, biométricos. Esses dados pessoais sensíveis são dados que precisam de um pouco mais de critério e rigor no seu tratamento. Então, por isso a lei dá esse tratamento um pouco mais especial para esses dados. O que mudou com a Lei Geral de Proteção de Dados? Nós, como titulares de dados, ou seja, toda pessoa natural como titular de dados, passou a ter alguns direitos com relação aos dados. Então, os titulares de dados, eles podem agora saber como as empresas tratam os seus dados, como elas coletam, por que coletam, por quanto tempo armazenam, como elas arquivam esses dados, com quem elas compartilham, para qual finalidade elas utilizam esses dados. Os titulares de dados agora, eles podem exigir das empresas informações. Então, nós podemos então saber qual é o dado que aquela empresa tem ao nosso respeito, o que ela está fazendo com aquele dado. Nós podemos solicitar que aquele dado que está incorreto seja retificado, ou que ele seja eliminado da base de dados da empresa, ou que ele seja anonimizado, então que ele desvincule então a titularidade com aquele titular, né? Então aquele dado que é anonimizado, ele não consegue identificar quem é o seu dono. Então todos esses direitos passaram agora a ser exigíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados. Quanto às empresas, as empresas elas precisam agora tratar os dados, então, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, mediante consentimento do titular, a depender da situação e da finalidade do uso, porque não são todos os dados, toda atividade de dados que necessariamente precisa do consentimento do titular. Por vezes a empresa usa aquele dado por uma obrigação legal, por uma obrigação contratual. Então, a depender da atividade que é executada, pode ser necessário esse consentimento ou não. As empresas precisam informar a finalidade daquele uso do dado. Então, eu uso o dado para quê? Para oferecer produtos e serviços, eu uso o seu dado para enviar, então, comunicação de marketing, né? Esses são alguns exemplos aí da utilização dos dados. As empresas também precisam zelar
pela segurança desses dados, pela prevenção desses dados e garantir transparência nesse tratamento e o livre acesso dos titulares de dados. Então, os titulares de dados, eles precisam ter livre acesso aos seus dados. Quais as consequências pela não adequação? As empresas que não se adequam à Lei Geral de Proteção de Dados, elas podem ser responsabilizadas tanto na esfera civil quanto na esfera do direito do consumidor, quando elas geram um prejuízo pelo uso indevido daquele dado ou por um uso irregular contrário à finalidade que foi informada. A partir de 1º de agosto de 2021, passou a ser também exigível a aplicação de multas, de penalidades administrativas às empresas que não estejam adequadas ou então que utilizem o dado de maneira irregular ou contrário à Lei Geral de Proteção de Dados. Qual a autoridade que é responsável pela fiscalização e aplicação das multas? É a ANPD. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão vinculado ao governo federal. Esta Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem a responsabilidade por regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados, trazendo procedimentos, como as empresas podem utilizar e adequar os seus processos. Ela também é responsável por fiscalizar a adequação das empresas, por instaurar procedimento administrativo para a apuração de eventuais irregularidades. Também ela é acionada quando um titular de dados notifica a ANPD com relação a alguma queixa de alguma empresa que está usando o dado de maneira indevida. Então, tudo isso é absorvido pela ANPD. E com relação à fase do tratamento de dados. Quando nós falamos sobre tratamento de dados, nós estamos falando das atividades que são executadas com aquele dado pelas empresas. Então, desde sua coleta, como que classifica aquele dado, como acessa, com quem compartilha, como arquiva e como descarta. Então, todas essas fases, da coleta até o descarte do dado, são fases que nós chamamos de fases do tratamento de dados. É importante saber porque, a depender da atividade que é executada com aquele dado, a empresa precisa adequar aquele uso a uma finalidade específica de acordo com uma previsão legal. Com relação ao Programa de Privacidade e Proteção de Dados da Cooper Erickson, ele será desenvolvido em 3 etapas. A primeira fase de diagnóstico, a segunda fase implantação e a terceira o treinamento. Na fase do diagnóstico, nós pretendemos conhecer melhor a cooperativa, as suas atividades com relação ao tratamento de dados, infraestrutura de tecnologia, segurança da informação. Então, nós precisamos entender como funciona a cooperativa, como ela trata os dados, como ela coleta, como ela processa, como ela descarta. E com base em todas essas informações, passamos então a desenvolver um mapeamento desses dados. Com o mapeamento de dados, nós pretendemos então enquadrar cada atividade que é executada com aquele dado com uma finalidade e uma hipótese legal, ou seja, nós pretendemos então colocar sob o amparo da lei o uso daquele dado. Na fase do diagnóstico, nós também desenvolvemos um plano de ação. Esse plano de ação visa adequar todos os procedimentos e processos da cooperativa à Lei Geral de Proteção de Dados. A partir daí, nós passamos para a segunda fase do programa, que é a fase da implantação. A implantação nada mais é do que o desenvolvimento dos procedimentos, políticas, adequação de instrumentos jurídicos, revisão de instrumentos jurídicos ou mesmo a elaboração de novos instrumentos para adequar os processos e procedimentos da cooperativa à Lei Geral de Proteção de Dados. Finalizada esta etapa, nós passamos para a etapa 3, que é a etapa do treinamento. O treinamento, ele visa então consolidar a entrega do programa para a cooperativa através de um workshop, onde são apresentadas boas práticas de proteção de dados e a política de proteção de dados. Esta política visa trazer procedimentos que visam
auxiliar a cooperativa na manutenção do programa de privacidade e proteção de dados. Um ponto importante é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma obrigatoriedade de que as empresas nomeiem um encarregado de dados. Mas quem é o encarregado de dados? É o responsável por responder às solicitações dos titulares de dados e também por responder às solicitações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, este encarregado, ele é um ponto focal da cooperativa. Ele é a pessoa que deve ser procurada em caso de dúvidas e solicitações relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele também é responsável por monitorar o programa de privacidade e proteção de dados. Então, periodicamente, o programa precisa ser revisitado a depender da alteração de procedimentos, de atividades da cooperativa, e este encarregado, então, é o responsável pela manutenção do programa na cooperativa. Sabemos que a lei é nova, portanto, precisa de tempo para que todos nós possamos nos adaptar, conhecer os nossos direitos, exercer os nossos direitos. Mas é importante que você saiba que a cooperativa já está se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. E nós estamos aqui para auxiliá-lo neste processo. Portanto, se você ficou com alguma dúvida relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados ou ao Programa de Privacidade de Dados propriamente dito, você pode nos acionar através das nossas redes de comunicação ou procurar pela cooperativa através do encarregado de dados. Agradeço a sua participação, o seu tempo aqui conosco e nos colocamos inteiramente à disposição para acompanhá-los neste processo. Até uma próxima oportunidade!